Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal, sendo apresentado por este casal... Não roncador. Ele já veio cantando essa pedra pra mim de ronco. Ei, segura, porque esse nosso convidado eu vou sem perguntar apneia. Outras coisas que não é só ronco. Tu segura aí porque eu vou perguntar, entendeu? É. Então tu te segura. Entendeste, marido? Eu vou te dar só a chance de apresentar ele, porque eu sei da relação, né, intensa, né, do nosso convidado. Não sei se é tão intensa que ele está falando. Porque minhas perguntas vão ser nesse sentido. Tu te segura aí na cadeira, viu, marido? Tu te ele segura. Não vai me entregar. Lógico que não. Mas não custa nada tentar. Lógico. O não eu já tenho. Aprendi com o meu coach. O não eu já tenho. Posso apresentá-lo? Já, calma. Tá com pressa? Não. Tá, marido? Não. Então agora apresente nosso convidado. Max Pinto, obrigado por você ter vindo, querido. Prazer é meu. Sabe a alegria que eu estou aqui de estar aqui com vocês. Realmente queria primeiro te dar parabéns, que sabia que o Max agora é professor. Professor titular agora. Titular. A nossa amizade é tão antiga que ele era adjunto ainda. Adjunto, sei lá, 2, né? Adjunto, chegar a titular foi uma emoção muito grande para mim. Não imaginava o quanto, né? Porque você chega assim, num dito topo, né? Mas ao mesmo tempo tu fica te perguntando, e agora? E agora tem que virar a página e novos sonhos virão, né? Mas foi uma alegria muito legal. Eu soube semanas atrás que ele chegou, né, nesse patamar da carreira na Universidade Federal aqui do Pará, como professor. Isso. E eu fiquei muito feliz e fiquei meio triste porque nós estamos ficando velhos. Porque eu conheci ele adjunto, agora ele já é titular. Tem dificuldade de aceitar a velhice, né? Eu tenho dificuldade. Aceita, moço. Tenho dificuldade, sim. Tem dificuldade, Márcio, de aceitar a velhice? Tem, sim. Não, eu acho que... Eu acho assim, que a gente vai tendo que ir enfrentando as dificuldades, né? Eu sempre digo que a saúde, ela vai tendo algumas alterações, né? Você vai tendo coisas que você não tinha, mas você vai remodulando, reconfigurando, né, as coisas que vêm e vamos pra frente, né? É a melhor idade, Max? Hã? É a melhor idade? Olha, Marcelo... Não vai mentir, velho. A gente até brinca com esse negócio de melhor idade, né? Melhor idade quando eu tinha 20 anos, é invencível. Por exemplo, as dores na coluna, eu tenho hoje uma coisa que eu venho aqui, eu tenho o meu fisioterapeuta como um parceiraço para mim, porque sem ele a minha vida ficaria pior, né? É custo fixo, né? Custo fixo. Ele tá lá, água, luz, Ismael, meu Deus do céu, Ismael é um cara que hoje para mim tá na minha vida, minha e da minha mulher também, né? Pra quê? Pra gente poder ter qualidade de vida. Seu irmão tá na minha vida, o seu irmão. O Moacir. Mas só que ela sempre vai e não faz o que o Moacir fala. E eu acho que pra gente ter essa qualidade de vida, eu acho que todo mundo tem essa frase, né? Qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? Qualidade de vida é viver bem. E viver com saúde, podendo aproveitar as coisas que você... E fazer as coisas que você gosta. Por exemplo, eu gosto de jogar tênis, o Marcelo sabe. E aí eu já não jogo tênis como antigamente, porque meu joelho já dói, minha coluna. Então, aí você vai buscando termo para jogar. Então, eu diminui a frequência, diminui a intensidade, mas ainda faço alguma coisa. A mesma coisa comer. A gente adora comer, né? Eu sou apaixonado pela comida paraense. E aí, o que eu faço? Eu tento comer menos, mas continuo comendo as coisas. A vontade que dá é tomar açaí todos os dias, né? Mas não dá. Se a gente tomar açaí todo dia, eu gosto com açúcar, não sou daquele que toma sem açúcar. Aliás, a única coisa que eu tomo com açúcar é açaí, com tapioca, inclusive, com boa tapioca. Mas como menos para poder poder ter uma qualidade de vida melhor, com saúde, né, que a gente busca. Mas né? Por que odontologia? A odontologia, ela entrou na minha vida há mais ou menos uns 40 anos atrás, né? Vai fazer 40 anos que ela entrou na minha vida. E eu ia fazer medicina, né? Sério? Eu ia fazer medicina e tal, mas aí o meu irmão, conversando comigo, o Moacir, teu médico, ele falou assim, mano, olha, a medicina, a gente trabalha muito, tem negócio de plantão, você pode ter uma oportunidade de ter um seu consultório, seu próprio negócio e ter uma condição de vida mais programável e tal, sem ter que dar plantão. Olha só como é a minha vida. Ele expôs a vida dele na época, ele estava no 4º ano de medicina. E aí eu falei, mesmo, mano? Tá, então... Aí eu resolvi fazer. E agradeço a ele muito por isso, porque eu vivenciei em paralelo a medicina, que é uma excelente profissão, não
super. Sim. Mas é uma curva de aprendizado muito forte e uma curva de trabalho muito grande. Hoje em dia, se a gente comparar, o meu irmão ainda trabalha muito mais do que eu como médico e eu como dentista, né? Então tem essas... E adoro a minha profissão, né? Eu fiz dela meu modo de vida. O teu olhar mudou para a odontologia depois desses 40 anos? Muito. Hoje o que mais me fascina na odontologia é a parte tecnológica, né? Hoje o que é um marco divisório, odontologia analógica e odontologia digital. A odontologia digital hoje ela vem para revolucionar. Em termos de quê? Em termos de rapidez, celeridade com qualidade, né? Os processos ficam mais rápidos, mas com boa qualidade, né? Você pode compartilhar suas coisas com outros centros, né? Porque como tudo está numa dita nuvem, o teu paciente está numa nuvem, então ele é visto por várias pessoas, vários grupos no Brasil e no mundo, se você quiser. E aí você faz... hoje, por exemplo, pega um caso clínico meio complicado, né? A gente manda para esses planning centers, né, que tem no Brasil, e a partir daí você joga lá todas as informações do seu paciente, e aí vários outros profissionais também discutem. Isso é muito legal, né? A gente sabe que você sozinho não faz grandes coisas. Você tem soluções que você não está visualizando. Claro, ali, você né? tem que ter gente para discutir, para colocar aquilo que você acha que é possível e ter um contraponto, né? Perfeito. Você não tem ninguém para dizer assim, olha, você pode estar errado, olha, isso aí que você está achando pode não ser legal. É maravilhoso. Agora, quando você trabalha sozinho, quem vai ser essa pessoa? A tua funcionária? Né? A Trindade, que é minha funcionária, que está comigo há 30 anos, ela não vai dar uma opinião técnica sobre o processo. E isso, para mim, hoje, na odontologia e nas outras áreas também, acho que todas elas estão caminhando muito bem. Então, hoje, por exemplo, eu tenho condições de fazer tratamentos com muito mais assertividade, rapidez, qualidade, e sobra mais tempo para eu sair do consultório mais cedo e jogar meu tênis. Mas isso está bem longe ainda da graduação, né, Marcos? Você que está na graduação. Sem dúvida. Esse mundo nosso, que nós estamos tendo dificuldade de passar do analógico para o digital, porque você falou pela curva de aprendizado, né? Isso. Mas isso para a academia, lá para onde você dá. Mas eu acho, Marcelo, que isso daí é como tudo na vida. Toda chegada de um novo arquétipo... um novo arquétipo digital, inovador e tal, toda inovação, ela tem uma curva que ela vai sendo maturada e depois ela entra no processo. O grande exemplo é o celular hoje em dia. Quem não tem um celular? Não, esse celular... Quem não tem um celular? Aqui, né? Esse celular ele tem mais capacidade técnica de armazenamento, de foto, do que um computador. Do que um computador. Exatamente. Então eu falo para eles, olha, vocês, os meus alunos da faculdade, vocês são a geração da odontologia digital. Porque hoje um equipamento que a gente paga algumas centenas de 200, 300 mil reais, um equipamento, vocês daqui a um tempo, esse mesmo equipamento, vocês vão comprar por 20, 30 mil. Exatamente. E aí vocês vão dividir com outras pessoas. No final vai pagar 5 mil cada um, então vai ter uma coisa compartilhada, funcionando de uma forma... brilhante, entendeu? Você ainda hoje consegue, acho que vai durar durante um bom tempo, você consegue muito bem trabalhar com a parte analógica. Sim, com certeza. Seria o princípio analógico para você passar para o digital. Com certeza. Mas vai chegar um momento que é como se você fosse... Não, vai ter que ser obrigado a ter a parte digital. Vai ser um equipamento que vai ser essencial. É igual hoje você pensar assim, né? Dá para você ficar sem celular? Tira o teu celular da tua vida. Nossa. Ah, não, tá. Tudo bem, eu fico sem celular, mas então vamos fazer assim, tira o WhatsApp. Já pensou a vida sem um WhatsApp hoje em dia? Pensado, né? Não dá mais nem para tu pensares, porque é tanta convergência, né, dos processos que não dá mais. Eu mesmo cheguei a uma época em que eu não fui muito rápido, eu queria tudo, eu sempre fui um pouquinho resistente. Por exemplo, leitura. Eu adoro ler, eu vi vários livros aqui, eu me peguei agora, eu sentei, já peguei esses livros que estão aqui, já folheando, porque eu já estava sentindo falta de pegar livro. A minha esposa, a Magnólia, ela tem isso ainda, de pegar livro, de cheirar, de ver. Eu tenho dificuldade. Tem dificuldade, né? Mas só que o que eu fiz? Eu comecei a passar para a era digital também de livros. Então eu leio livros hoje no celular e no iPad. No início...
foi meio assim, né? Quebra de paradigma, sai da zona do teu conforto, de pegar o livro e tal. E depois... música. Aí depois acabou. Agora eu compro o livro, eu tenho livros, um monte no celular, no iPad, compro na hora, faço marcação. Tem uma palavra que eu não sei, eu já clico em... Antigamente, como é que a gente lia? A gente pegava ali o livro e do lado o que tinha? Um dicionário, né? Tu tinhas que ler, porque tu pegar uma palavra, se tu não sabe uma palavra, tu tem que pesquisar. Aí ia lá no Aurélio e tal. Hoje em dia nada, hoje em dia você clica em cima da palavra, vai direto para a internet, já sabe. Então é maravilhoso. Eu acho que isso é uma coisa que essa geração aí aproveite, né? Embora, né, nós saibamos que existe um outro viés aí ruim para isso, porque você tem muita informação, né, que são danosas, né, e são nocivas à formação, principalmente daqueles que estão começando. E é uma das coisas que eu mais luto como professor da universidade, é isso. Né? Eu ensino, mas o que eu mais faço na faculdade, Marcelo, Silvia, é desconstruir as coisas. Né? É saber, olha, o que vocês têm, cuidado com quem vocês seguem. Cuidado com essas pessoas que vocês seguem, cuidado com os modelos que vocês têm. Entendeu? Por quê? Porque, de repente, aquilo não pode ser bom para você. Porque a pessoa tem muita, como você falou, tem muita, não só na nossa área, né? Aliás, você está estreando o setor de odontologia aqui, que eu estava já ansioso para trazer alguém da odontologia. Legal. E para mim é um puta prazer, entendeu? Você tá aqui. Tem muita informação, só que nós não estamos tendo a mesma quantidade de filtros. Não tem. Né? Então vem muita coisa, você, às vezes, que nem você falou, acaba acreditando, tomando partido por determinadas coisas, mas que você não consegue, ou você também não quer ter o filtro. E aí eu acho que eu acho que pegue também esse filtro, se questione. Então, aí existe essa dificuldade, porque a tecnologia, para ela ser vendida hoje, ela tem um princípio que eu não concordo, que ela quer entregar para você muita facilidade. Sim. E no caso de estudo, principalmente na área de biologia, eu acho que isso daí não combina. Perfeito. Então você vê que, por exemplo, eu vou te entregar um programa que faz um planejamento na nossa área, que é implantodontia. Te faz um planejamento virtual, te entrega um guia virtual. Nada contra a cirurgia guiada, eu uso, entendeu? Mas facilita muito, e aí o profissional perde aquele poder de olhar o paciente de maneira diferente, de maneira personalizada. Né? Transforma em carimbos, né? Então não é, as pessoas não são carimbos, as pessoas são carimbos de si próprio, né? Elas têm o seu carimbo, então, a modelagem individual. Então isso é muito importante, você tem que analisar a pessoa com a sua característica individual. Quer dizer, nenhum digital vai substituir uma conversa, uma anamnese bem feita, saber qual é a tua dor, né? O que te faz sofrer, qual é o teu desejo, o que tu queres. Mas entendeu? a tecnologia ela não está caminhando. Me preocupa como usuário. Tá? A inteligência artificial ela já está presente e a gente meio que ou desconhece, quem estava até brincando esses dias, que os nossos celulares, o nosso computador, as nossas inteligências artificiais que estão em casa, no caso da nossa, que é uma marca da Amazon, né? Ela nos ouve. Sim. Então ela como se fosse... E assusta, né? É assustador você pensar... Não assusta? Não, é assustador pensar que ela nos ouve. Sem a sua autorização, porque na verdade às vezes você não está interessado nisso daí. Uma vez eu estava no carro, aí eu entrei no carro para aqui, eu moro aqui próximo, aí eu entrei no carro, botei o cinto, liguei o celular, quando eu vi a mensagem, estás indo para a faculdade? Era do Google. Meu Deus. Porque eles pegam. São os algoritmos que são os robôs que são... Aí eu falei, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Quem está me seguindo? Eu assustei com aquilo, Marcelo. Então aí dentro loucura. Dentro do mundo do diagnóstico, na área da saúde, eles estão, lógico, fortemente puxando para a medicina, eles já têm hoje, está em fase de teste, daqui a pouco já está no mercado, programas que você vai pegar, enfim, no telefone celular, onde ele vai te dar um diagnóstico médico. Porque a inteligência artificial vai fazer vários algoritmos ali. E eu acho que isso daí, a gente tem que saber aproveitar o lado bom disso daí. Sim. Entendeu? É o filtro, né? Exatamente. Porque o que acontece? Que legal você pegar, por exemplo, hoje já tem programas
Eu vi uma vez, nós escrevemos um capítulo recente num livro, da SOBRAP, Sociedade Brasileira de Periodontia, eu e o meu sócio, o Armando, e nós falamos sobre cirurgia guiada. E aí pesquisamos e tal. E aí um dos tópicos que nós quisemos colocar são perspectivas futuras do processo. Aí entra o quê? Tecnologia, inovação, etc. Claro. E hoje você tem, por exemplo, programas que você coloca a tomografia, coloca a imagem 3D, os arquivos todos, DICOM, STL, aqueles arquivos todos, e o programa faz a leitura e ele começa a dizer qual é o implante, a espessura, onde vai colocar, o tamanho. Eles já vão falar. Aí, vamos lá, beleza. Qual é o problema aí? O problema é aquela pessoa que não tem a noção de pegar, de sentir, de conversar, de sofrer na hora que quer colocar um implante, numa situações adversas, e acha que aquilo vai resolver o problema dele. É a verdade. E ele compra aquilo, né? Nada contra com quem tem transcendência abastada de família, que a família vai, quanto é que você quer, meu filho? Tá aqui, ó, 1 milhão, tá aqui o cheque, dá um dinheiro, ele compra tudo, monta um consultório e começa a trabalhar. Veja, nada contra, eu acho que cada um segue a história e a sua biografia que Deus permitiu a ele. Perfeito. Mas, cuidado, porque às vezes é bom você fazer um curso, sabe? Dá uma vigiada, compra livro, começa a ler, pega as tuas referências, conversa com as pessoas que você acredita que são boas, peça opiniões. O que eu mais faço hoje com meus alunos é que eles pensam, o que você acha? Você acha que tem que fazer isso? Vai fazer aquilo? Aí você vai dando opiniões de coisas que você já vivenciou, né? Ele está aproveitando uma oportunidade de alguém que está um pouco à frente. Nós não somos nada, ainda tem um rio de coisas para aprender. Não sei nada, sei só um pouquinho, um fragmento das verdades. Nós precisamos na nossa vida de mentores, mano. Exato. Não seguir, assim, estou seguindo alguém. Não, é mentor. Mentores, é. Que você teve, isso. Eu tive, você foi e é o meu mentor. E nós, na vida, obrigado. E nós temos que ter isso daí para seguir. Porque senão tu vais fazer o quê? Hein? Tu vais olhar o quê? Que modelo que você... Pô, sempre vai ter alguém em qualquer área que você olha e diz assim, porra, eu quero fazer isso aqui. Quero seguir esse caminho, né? Esse cara fez isso. Olha que bacana. Então hoje, eu adoro o Instagram por isso. Eu sigo pessoas que eu olho assim e falo, meu Deus, olha essa prótese que esse cara fez. Esse cara é um monstro. Aí tu vai ver, como é que ele fez? Aí chama a minha equipe. Olha aqui, o Armando, né, mais uma vez me dizendo, olha, faz isso aqui, tá, olha, esse cara faz isso. Vamos fazer isso aqui igual. Se ele fez isso aqui, nós podemos reproduzir também. Hoje, a globalização, a tecnologia... É a oportunidade da tecnologia tirar. Exatamente. É o lado bom. Quando nós começamos, né, Marcelo, lá atrás, caramba, para você ter um acesso a, não digo nem tecnologias em senso estrito, mas até de materiais. Você tinha que viajar. Ou se você não fizesse aqueles congressos dos Estados Unidos, da ADA, ou então lá da Academia Europeia, você não tinha acesso a nada de inovador. Aqueles produtos que você lia nos artigos científicos publicados lá, alguns aqui, mas os que foram publicados aqui, a odontologia, basta dizer, o Marcelo sabe, é uma das melhores do mundo, a odontologia brasileira, isso aí é incontestável, tá certo? O que nós temos um pouco menos é a questão de acesso à tecnologia, equipamento, né, os grandes centros aí. Quem fala isso são os amigos que foram sequestrados e hoje trabalham em grandes centros na Europa, Estados Unidos. Isso é igual jogador de futebol, né, Marcelo? Pega um jogador bom, puxa o cara e vai embora, né? Hoje as grandes... Então acho que é isso. Mas olha só, quem vem no cafezinho... Você tirou, tava na ponta da língua. Tem marido, quem vem no cafezinho... É mimado. É mimado. Cadê a nossa secretária off the Champel? Meu querido Max, não poderia ser diferente. O mimo que já tá ficando... eu vou mudar um dia. Eu vou colocar, Max, um boleto um dia desse. Eu quero ver a cara do convidado. Oi, amigo. Olha que maravilha. Vai mimar, o que mima aqui, você. Isso aqui, ó. O Penhag que tá mimando. Abre o seu mimo, veja. Eu quase não gosto de chocolate, sabe? Não. Imagina. Não. Ele quase aquele não chocolatezinho para comer durante a noite, assim, vendo um filmezinho. Acho que nem o filme que a gente viu, uma laricazinha. Vamos lá no doce.
Cara, o pior é que eu sou uma pessoa ansiosa e eu fico Não, muito... quem? Tu? Ansioso? Mas quando? Mentira. Esse é pra Mag, tá? Double. Quando a gente conhece mais os convidados, a gente já sabe os... Marido pensa já, né? No casal, né, marido? Olha aqui, ó. É um casal que é amigo muito Essa aqui é a melhor das minhas escolhas. Ai, que tchutchuca. Tem que fazer um outro cafezinho com ela, né? Trazer Essa os dois aqui... juntos. Então, mas eu já falei, eu conversei com o Max, falei assim, Max, eu preciso trazer a Magnólia. Mas eu confessei pra ele que eu não sei o que a Magnólia faz. É muito centro. Aí o Max falou assim, eu também não sei. Então fica difícil. Muita coisa que ela faz. É uma atividade que a gente não conseguiu ter, muito obrigado, ter a definição. Marido de Deus! Juro por Deus, Você quer café, Maxi? Eu aceito. Muito obrigado, adoçante, viu? sem nada. Sem nada. Sem nada. Temos também uísque. Não, se quiser, porque nós abrimos também. Teve um convidado nosso que falou que se não muito tivesse legal. uísque, não vinha. Ele não vinha. É? E aí nós falamos assim, então tá, agora tem uísque. Tem uísque, café, café. tem chai. Chai, não tem chai? Tem chai, né, secretária? Tem chá. E faz um pra mim também. O quê? Chá? Mas eu quero um shot? orgânico. Tem um Cara, shot, marido? é muito bom esse orgânico. Eu não tinha experimentado ainda. Max, como é que eu resolvo o meu problema com meu marido que ronca pra caralho lá em casa? Mentira, puta que mentirosa, cara. Como você é mentirosa? Eu Max, por favor, me ao ajuda. contrário, Max. Essa questão do ronco é uma questão assim interessante. Um breve histórico, como eu entrei nisso, foi meu irmão, o Moacir. O Moacir, um belo dia, o Moacir é otorrino, né? Além de ser meu irmão, um grande otorrino na cidade. O dia que ele vai te operar, porque só Doutor Moacir. E o Moacir virou para mim e falou, mano, eu preciso que alguém faça dispositivos anti-ronco na boca e tal, aqui em Belém, eu não estou conseguindo achar. Bora fazer, bora. Aí eu fui me capacitar. São Paulo, vários cursos, aí comecei a fazer isso, tá? Tem uns 15 a 20 anos. E uma área que eu me apaixonei, sabe? Pelo fato da seguinte coisa. Primeiro porque na nossa profissão, é importante que você sempre busque alguns desafios, né? Sim, claro. Porque se você estiver fazendo sempre a mesma coisa, chega uma hora que fica um pouco sem estímulo. Então, você pegar alguma coisa que te tire da sua zona de conforto e faça uma coisa diferente, para você escutar coisas diferentes do seu paciente, isso é legal, porque é legal eu falar, eu escutar do paciente... Pô, doutor Max, legal. A minha reabilitação ficou boa. A mulher até quer dar agora pra mim. Eu vou perguntar isso. Ele fala assim, olha, a minha reabilitação ficou boa, meus dentes ficaram bonitos e tal. Isso a gente escuta, né, Marcelo? É legal, é bacana. Agora, escutar assim, por exemplo, uma paciente que era a cena foi assim, eu estava no consultório, aí ele chegou ao consultório com a queixa de ronco. E normalmente... Os homens, quando vêm, eles não vêm por causa de si, né? Não existe isso. Você tá dormindo? Não existe. Existe o quê? Por que você veio? Ronca. Não, exatamente. Você ronca? O áudio ronca aí? Ronca? Ronca. Daqui a pouco vai dar a hora da tarde, ele vai estar. Os meninos aí que estão... Os meninos agora que assistiu hoje. Não, ronca. Vocês roncam? Ronca? Ai, meu Deus. Vocês roncam, sério? Não, Marcelo, a estatística é muito forte. Em relação... existe um dado bem geral, que está disposto na internet, que todo mundo pode ter acesso, é assim, 65% da população mundial tem algum problema com sono. Então veja qual é o problema do sono. O sono esse dado é alarmante, porque o sono é vida. A gente precisa dormir. Né, com algum problema, né? Seja qual for, ou ele não dorme direito, ou ele tem dificuldade em dormir, ou ele acorda muito, ou ele vai muito no banheiro para fazer as suas necessidades, ou ele custa para dormir, ou ele acorda muito cedo, ou ele ronca, ou ele tem apneia, ou ele tem... Enfim, é muita coisa. Desse universo, em geral, 40% ronca. Tem outros dados que dizem assim que 28% homem, 18% mulher... Porque a mulher, em geral, ronca menos que o homem. Mas o fato é que... Tira. Teu cu que estatisticamente. Teu cu que eu vou pedir pro Max explicar. Assim, deve ter classificações de ronco, deve ter diferença entre ronco e apneia. Enfim, uma série de coisas.
Mas o seu é um ronco leve, faz um... Teu ronco, teu cu que eu ronco. Eu não ronco. Olha, não, ele só se entrega, Max. Eu ronco quando eu bebo. Porque ele fala como eu pra bebo caralho. sempre, então aí eu eu fico ronco assim, só ouvindo, sabe? Como tu bebe falar sempre. agora. O problema não é roncar, o problema é quando eu bebo. Quando eu bebo mais, aí eu ronco mais. Ele ronca assim. Mas tem, tem classificação desse ronco? Tem classificação. Por exemplo, você tem o chamado ronco primário. O que é o ronco primário? É a pessoa que somente ronca. Ela não tem problema de apneia. Que são coisas diferentes. São coisas distintas. O cara pode só roncar. Ele ronca e aí tem um problema que, em geral, é o problema conjugal. Porque quem ronca somente, se ele tem um ronco primário, ele só vai prejudicar, melhor dizendo, a pessoa que ele está dormindo. Porque ele mesmo, se ele for só roncador primário, ele não está nem aí. Ele está dormindo. Entendeu? Está dormindo. Agora, se ele ronca e tem apneia, aí ele se prejudica. Sim. Porque a apneia, ela gera vários problemas de ordem sistêmica. E aí você tem uma classificação, a apneia é leve, moderada e grave. E isso está relacionado ao quê? À quantidade de índice de apneia que ela tem durante o sono. Então, em geral, por exemplo, até 5 episódios é considerado normal. Então, mas o que é episódio? Não, mas a apneia, o que é o episódio da apneia? Imagina a pessoa tá roncando, ó. Que nem falta de ereção, até 5 Ela episódios. tá roncando. 5 episódios hora, tá? Então, episódios hora. 5 episódios hora. Então ela tá roncando. Salvo, então. Meu Deus! Então veja, eu fiz rápido por causa do tempo. 10 segundos foi agonia. ou mais. 10 segundos ou mais é um episódio de apneia. Então, voltando, ele pode ter até 5, normal, por hora. Aí de 5 a 15 já é leve, de 15 a 30 moderado, e de 30 em diante grave. Então uma pessoa pode ter 30 episódios de apneia em 1 hora de sono. Apneia não, eu já peguei um caso que ele tinha 78. Eita. 78. Ele prendeu o fôlego para dormir. Então, aí o que acontece para quem está escutando isso isso é preocupante, né? Por quê? Isso aí afeta cardiovascular, aumenta o índice de infarto de miocárdio, aumenta o índice de AVC. Impotência sexual, problema de enurese noturna, ou seja, o cara tem que ir mais vezes ao banheiro. Enfim, tem vários acontecimentos. Então, por isso que isso é uma enfermidade de saúde pública. Entendeu? Nós teríamos que ter uma atenção até muito maior, porque muitas pessoas que têm problemas sistêmicos graves, elas têm origens no seu processo de apneia. Tanto é que você tem lá no Instituto do Coração em São Paulo, tem o laboratório de sono lá acoplado à sua estrutura física. Por quê? Porque, problema, tanto é que nós temos aqui em Belém, isso o Moacir, né, o meu irmão que montou isso tudo, uma equipe multidisciplinar. Não é o dentista que tem que tratar disso. Que seja bem claro, o dentista não tem que pegar e montar a sua estrutura. Não, agora eu virei o dentista do sono e vou fazer tudo. Não, está errado. Não deve ser assim. Isso está totalmente errado. Tem que ser feito montar uma equipe multidisciplinar, em que essa equipe tem médicos otorrinos, tem fisioterapeutas, eventualmente, tem dentista, e assim por diante. Porque cada um vai atuar no seu processo. O que eu diria, assim, para resumir, a medicina em si, por exemplo, no caso das cirurgias que contornam o ronco, elas são meio limitadas, no sentido da sua indicação, né? Aliás, até existe alguma... Vou tomar um cafezinho aqui, que eu estou olhando para ele. Um café eu quente, adoro né? Vai estar frio esse café aí, Max, de Deus. Entendeu? Eu estou pensando aqui... Porque tem assim, essa relação. Tem muita gente que, às vezes, voltando, é só para a gente frisar bem que é uma coisa que merece uma atenção quando tem apneia, né? E aí, as mulheres, como eu disse, que geralmente levam os homens, né? Eu não me lembro de ter um caso de um homem ter ido por espontânea vontade. Pressão, né? Geralmente. Não estou suportando o ronco. E uma coisa importante é essa questão de saúde, né? Por isso que os médicos, né, que lidam com isso, eles já
já forçam para a pessoa já se tratar. Então, veja só, por que tem que ter uma equipe? Porque nem sempre o dentista ele vai ter capacidade para resolver o problema, entendeu? Por exemplo, às vezes o paciente não está indicado você fazer uma placa, que eu até trouxe aqui para depois eu mostrar. Eu vou mostrar umas imagenzinhas aqui. Não está indicado, ele tem que ir para um aparelho que é chamado CPAP, que é um aparelho de pressão positiva, que ele mesmo vai fazer a respiração. Então, para que caso é esse? Exemplo, caso grave, mas o cara tem apneia de 35, 40, 50, é super obeso, que aí a obesidade... Eu fiquei pensando, se o cara ele é primário, como que ele vai saber? Primário, como tu disse, que não, só ronca. Ele só... Aí que tá, exatamente, boa pergunta. Aí, por isso que a equipe médica, né, multidisciplinar, vai identificar se ele é, porque ele não vai saber se ele é primário, ele só vai saber se ele é primário se ele fizer um exame chamado polissonografia, que é feito pelos médicos no Instituto de Sono, aqui em Belém tem vários, né? Inclusive hoje tem uns aparelhos que a pessoa pode levar para casa. O Dr. Moacir tem isso, é um aparelho que você coloca no dedo e ele já informa parâmetros o suficiente para dizer se o paciente tem ou não apneia. Isso no conforto do seu lar, né? Porque antigamente o que tinha que fazer? Tinha que ir para o laboratório de sono, a pessoa ia lá que é uma clínica. E dormia. Lá, E geralmente as pessoas tinham sempre esse incômodo de dormir fora de casa, não pegavam no sono, porque tem gente que só quer o seu travesseiro, quer a sua cama. Meu marido. Nós, né, Max? Nós, estamos juntos. Exatamente. Travesseiro nosso, por exemplo, eu tenho 2 travesseiros que é de pena, que eu coloco um na perna, o outro aqui. Então, quando tu não tem isso, tu já fica... Tem um meu lá que eu matei pessoalmente o ganso, então eu já tenho uma intimidade com o travesseiro. Mas, Max, a pessoa, ela pega essa equipe, né? E aí ela, por exemplo, ela acha que ela só tem um ronco. Ela não consultou ninguém ainda. Não consultou ninguém, eu tô zerado, a minha mulher reclama que eu tô roncando mais do que o normal, ou com mais constância, coisa e tal. Aí eu vou chegar nessa equipe, eles vão fazer esse diagnóstico multidisciplinar. Começa pelo médico, não é pelo dentista. Não, sim, mas aí uma equipe, de qualquer maneira, que vai tratar isso daí. Aí existe, como você falou, um ronco mais leve, um ronco mais pesado, e pode ou não ter apneia. Isso. O cara pode ter só o ronco. Isso, pode ser só o ronco. E ele pode ter um ronco alto e não ter apneia. E pode ter um ronco baixo e também não ter. Ou melhor, pode ter um baixo e ter. Entendeu? E qual é a causa desse ronco? A causa... Ou as causas? Vamos dizer assim, a mais... Principais, vamos dizer assim, é a questão de uma diminuição do espaço a nível de orofaringe, aqui na garganta, tá? Por quê? Porque tem, às vezes, até na internet, tem algumas informações dizendo que algumas obstruções nasais, como eu vou mudar que teriam como fonte primária de um indivíduo roncar. Essa informação ela não é muito correta, né? Mas quem diz não sou eu, quem diz são os médicos, né? Porque eu recebo muito pacientes, por exemplo, que não passou pelo crivo dos médicos, dizendo que foram em outros profissionais médicos, né? E que estavam com, por exemplo, corneto, com obstruções da questão das vias aéreas superiores, e que aquele médico teria dito a ele que... Estou contando a história que eles me passam, tá? Teria que aquilo era a causa dele roncar. Aí ele fez a cirurgia, né? Tirou o corneto, abriu, respirou melhor, mas o ronco não sumiu, entendeu? Então, ele tem ele não é um sinal de que você, tendo essas obstruções das vias aéreas superiores, você vai roncar ou não, né? Porque o problema está aqui, nessa região aqui, tá? Aqui é a região onde aqui você tem a língua, né? O palato duro, o palato mole, o ar entra onde está em azul, passa por aqui. Nessa região aqui, ó, é uma das poucas regiões do corpo humano em que existe uma estrutura anatômica que é compartilhada por 2 sistemas, o digestivo e o respiratório, né? Por aqui passa a comida e também passa o ar. E é aí que está o grande problema, porque essas estruturas aqui, elas podem estar com uma certa fragilidade, uma certa flacidez, e que diminui a chamada patência. Patência é a capacidade
de ficar aberto, vamos dizer assim. Imagina um tubo de uma mangueira. Sim. Então, se você amassar essa mangueira, você vai diminuir a sua patência. E aí, diminui a passagem do ar. E aí, como tem estruturas moles aqui, e forma o famoso o som do ronco, né? E quando há uma interrupção total dessa passagem de ar, por mais de 10 minutos, é aquilo que nós já comentamos, que é os índices de apneia, entendeu? Agora o cara mora sozinho. Tá. Entendeu? Entendi. Agora Aí eu pensei assim, a pessoa mora sozinho. Não tem esse eco de ninguém reclamando. Isso. Como é que esse cara... Só se ele se engasgar? Aí, sabe o que acontece? Eu tenho muitos pacientes que moram sozinhos, mas viajam. Entendeu? Viajam e vão dividir apartamento com alguém, né? E esse alguém, às vezes, é um amigo, uma pessoa que dividiu. Mas se ele chegar numa divisão dessa, ele também não vai. Mas em algum momento ele vai ter uma... alguém, ou então, ele vai aquele senhorzinho, aquela senhorinha que já vai dormir na casa da neta, da filha, e aí dá um cochilo, aí ronca. A vovó tá roncando, olha, o tio só tava roncando. Então esse negócio de roncar é muito perceptível. E outra coisa que eu queria trazer é que no começo parece uma brincadeira, né? O cara acha assim, olha, roncou, kkkk, mas não é. Olha, o que eu vejo de depoimentos de pacientes, sobretudo as mulheres. Eu teve uma que ela chegou no consultório, estava com o marido, né? E aí eu já tinha feito a placa dele, né, o dispositivo, e ele tinha parado de roncar. Ela foi ao consultório, sabe para quê? Para me abraçar. A minha secretária Ela me deu um abraço. Ela me deu um abraço, ela me apertou. Muito obrigado, doutor Márcio. Olha, o senhor não sabe como hoje eu durmo na minha vida. Então, veja, a importância disso é muito grande para as relações conjugais. Ela falou o seguinte para mim essa semana passada. Ela disse, olha, eu estava avaliando o que você falou de separar os quartos, para cada um ter um quarto. Marcelo tem o quarto dele e tu tem o teu quarto. Porque assim, a gente dorme em horários diferentes, Max, né? meu mentor, me ensina muita coisa na vida. Isso é bom demais. Se eu tivesse escutado este rapaz lá atrás, muita coisa teria mudado. Mas eu não escutei, enfim, né? Eu também não escutei o Max, eu me fudi. Aí a minha secretária disse assim, eu não aguento mais. Essa nova casa que eu vou comprar, eu vou ter o meu quarto e o marido Ela disse, eu não consigo dormir. Eu tô dormindo na ponta da cama e ele numa outra extremidade. Eu tenho que sair às vezes do quarto. Só tem um problema, né? Eu disse, isso custa moeda, esse negócio de ter quarto separado. É uma relação que se desgasta. Eu não vou dizer para você que a pessoa se separou do fulano por causa do ronco. Eu acho isso uma hipérbole muito forte, assim. Não, eu bato. Mas bato. Mas olha, que é uma coisa... Eu tenho outro. Eu lembro de uma outra paciente que passou a dormir em quartos separados, né? Não é todo mundo que transa isso na cabeça legal, né? Mas é bom. O cara dormir em quarto separado, às vezes o cara tem uma opinião assim de querer ficar junto. E aí eu fiz Aí eu fiz o dispositivo para ela e ela parou de roncar. E aí ela voltou a dormir com o marido. Entendeu? Isso para ela era muito forte, ela dormir com o marido. Ela ter que ir para outro quarto, ou então ter que ir para a rede, entendeu? Isso aí não era... O que influencia na relação do casal, isso daí é incontestável. Quem ronca mais é mais um homem? Mais um homem. Mais um homem. Mas tem alguma... A relação é fisiológica? A relação, acho que... É anatômica? A relação é vinculada ao sexo. Pode ser anatômica, pode ser constitucional. Como assim? Gênero. Mas isso é muito, muito frequente, isso daí. Muito frequente. A ocorrência nos homens é muito maior. Agora, o que eu acho assim, que tem que quebrar esses paradigmas é a pessoa, num relacionamento... Você estava anteriormente falando do autoconhecimento, de falar... Né, dos seus problemas, o casal tem que falar. Se o outro está roncando, está incomodando, tem que pegar e falar, vamos resolver isso, porque é muito ruim, entendeu? É muito ruim você estar com uma pessoa que ronca, você prejudica o teu relacionamento de alguma forma. Mas tem algum prejuízo, assim, só o ronco, vamos isolar o ronco.
né? Isso. Que acredito que seja menos prejudicial do que a apneia. Com certeza. Não, O ronco traz alguma consequência para a pessoa? Não, o ronco primário é o problema do barulho que vai incomodar um terceiro. O outro. Mas para ele não. Conforme a vida avança, aquilo que era um ronco primário aos 40 anos, quando ele chegar aos 50, pode ser que ele tenha algum indício. Porque, veja, quem tem apneia começou roncando. Entendeu? Quem tem apneia, um dia ele começou a roncar. E ele roncou bacana, não tinha nada, era um ronco primário, não tinha nada de... E depois, quando a gente envelhece, as coisas ficam mais flácidas, né? Não é isso? Não sei, mas... Não tem isso? As coisas verdade. caem, né? Meia caiu, boca. olha, As coisas caem. Caiu 7 anos. Fica meio pau, meio E aí, rola. por isso que é aquela coisa emblemática. O vovô tá roncando com a vovó. Porque é idade, entendeu? E a obesidade é um ponto muito, muito importante. Agora... Mas todo gordo ronca? Ele tem muito mais chance de roncar. Agora, tem casos aí, que a pessoa roncou, é magra tá e ronca. Ele nem me E aí é um problema de ordem constitucional. E aí, voltando àquela imagem, que se o Marcelo pudesse colocar aquela da língua, que é uma coisa que eu queria pontuar, que é qual no universo... Por exemplo, aquele que está nos vendo fica pensando assim, poxa, o que a ciência pode me ajudar para eu me curar? Eu poderia dizer, se o caso de você ter esse problema, a odontologia, ela parece ser a que tem mais recursos para ajudar as pessoas que roncam e as pessoas que têm a apneia. Porque você pode pensar assim, mas e a medicina? Não, a medicina tem. Ela tem as cirurgias na garganta, a ovulopalatomia, que eles cortam aqui a parte da garganta para diminuir um pouco aquele tecido, mas em casos bem reduzidos. Se você for pegar, os próprios médicos, hoje, quando eu pego muitas dessas informações dele, hoje, quando eles fazem essas reuniões científicas, eles mesmos colocam que o padrão ouro de tratamento de ronco e apneia está na odontologia. Mas em que sentido? Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui. Tá vendo? Isso aqui é a língua. A língua, o grande problema da apneia é quando a língua ela está posteriorizada, ela está para trás. Mas ela indo para trás, o que acontece? Ela diminui aquele dito espaço ali. Mas o que faz ela ir para trás? O que faz aí, boa pergunta. Primeiro, a Constituição, a pessoa pode ter constitucionalmente, geneticamente. Nasceu assim. Ela tem essa posteriorização de língua e tem aquela regra de Malampate, grau 1, 2, 3. Aquele grau 1 é quando você abre a garganta e vê lá toda a campainha, a úvula e tal. E conforme vai indo para o 4 é quando você não vê nada. Entendi. Então, por isso que quanto mais posterior esteja a língua, mais esse espaço está sendo... aquela patência que eu falei, vai sendo diminuída. Então, o que acontece? Pode ser uma questão constitucional genética. Porém, a condição dentária do arcabouço, das arcadas, pode fazer com que essa língua tenha ido para trás. Então, é comum você, por exemplo, paciente que tem arcada estreita, então imagina que tem a chamada atresia, né, Marcelo? Então, tem uma atresia tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, se a mandíbula... é o estreitamento. Estreitamento. Então, o que acontece? O espaço que era para ter a língua está menor porque a maxila está mais atrésica, está fechada. A mandíbula também. Então, o que acontece com a língua? A língua faz assim, ó. Ela vai para trás. E aí fecha o espaço. Aí o que pode ser feito? Ortodontia, né? Movimentação dos dentes, cirurgias ortognáticas. Aí o que acontece? Vai fazer com que esse espaço que está assim, menor, cresça. E na hora que ele cresce, ele joga, aí a língua tem mais espaço para se ocupar, e aí o espaço aéreo começa a melhorar. Então isso é padrão ouro. Eu vim agora do evento da SBOE, lá em Florianópolis, e eu assisti um cara que para mim foi fantástico, um ortodontista lá dos Estados Unidos, e que ele mostrou vários casos, e o clamor dele era justamente que a gente não pode tratar o paciente só na estética. Não adianta você entregar a estética para ele bonitinho e ele ter apneia.
ele ter ronco. Isso dá influência na saúde dele. Sim, e ele mostrou como a ortodontia pode ajudar muito. Associada às corticotomias, né, que são cirurgias que você faz no osso para fazer com que o osso fique mais mole e aí a movimentação do dente com o aparelho fique mais rápida. Aquilo que demorava 2 anos, você reduz para prazos incríveis de 6 meses e os movimentos ficam muito mais facilitados e o espaço aéreo do paciente ganha. O que eu ouvi, você estava falando da obesidade. Sabe aqueles caras que fazem o homem mais forte do mundo? Sim. Aqueles que são gigantescos, o cara joga tambor, joga aquelas coisas? Todos eles, Max, todos eles usam esse aparelho aqui que você estava falando. O CPAP. Para dormir, eles utilizam. Não sei se é por causa do tamanho deles. O CPAP, ele é considerado o padrão ouro de tratamento de apneia. Tá? Então, por exemplo, qual é o melhor tratamento? É a placa, que eu até trouxe para vocês verem. Mostra a placa aí, não é. O Max vai mostrar a placa já. Não, mas o padrão é esse aí, tá? Agora, existe uma resistência muito grande das pessoas usarem isso daí. Né? Porque é incômodo, né, Max? É incômodo. Parece um capacete. Entendeu? Parece que a pessoa está num hospital. Então, a maioria dos meus pacientes, eles rejeitam isso daí. E, às vezes, eles preferem a placa como um backup, entendeu? Por exemplo, quando ele vai viajar, quando ele vai fazer alguma coisa... Porque tem indicação disso daí, tá? Vamos supor, a indicação, o cara tem é obeso, mórbido, tem Mas índice acontece alto. também pessoas que não são obesas e pode Sim, ter apneia também, né? Então, veja, aí você tem que ver, cada caso vai ser um caso, mas em geral, existe essa indicação desse aparelho e depois a indicação da placa, fora o que eu já falei, que é o do padrão ouro também, de fazer a autologia das cirurgias. Então tem que pegar o paciente e ver até onde ele vai poder fazer essas escolhas. A maioria não quer cirurgia. A maioria não quer CPAP. Eu sou cagona. A maioria quer uma plaquinha dessa aqui. Tá certo? Que é uma plaquinha, essa aqui é a minha placa. Vou colocar também aqui, não. Essa é a sua, Max? Essa é a minha. Tá? Então, o que é a placa? Max, tu ronca? Ronco. Sério? Ronco. Eu tenho... a gente tem que trazer a Magnólia. Isso aqui, por exemplo... Isso aqui, quando a gente viaja... tem meu grupo... dispositivo parecido com o meu irmão, por exemplo, o Moacir... Ele ronca. Ele ronca menos. Um pouquinho, ele ronca menos. Mas eu ronco mais que ele. E ele falou, a última viagem que nós falamos, a gente viaja de moto junto e ficamos sempre no mesmo quarto. Aí ele passou a me dizer, mano, não esquece a placa, pelo amor de Deus. E aí essa placa é simples, ó. Bota aqui, coloca. Aí eu bordo. Aí, o efeito dela é pegar a minha mandíbula e projetar pra frente. Então quando ela vai pra frente, tá entendendo? Tô. Quando ela vai pra frente, estica a garganta e aumenta o espaço aéreo. E eu não ronco. Dormiu. Porque ela abre o espaço para a língua, além de deixar o espaço aberto para passar o ar. E ela é encaixada, ela tem que ser feita de acrílico, não pode ser nada macio, não pode ser de silicone, tá? Porque o grande problema... Aí vem... E quem tem bruxismo? Isso ajuda. Ajuda? Muitas vezes até substitui a placa de bruxismo. Entendeu? Olha que legal. Porque não tem como você usar as duas ao mesmo tempo. Exatamente. Até não cabe todo mundo. Não, tô tendo muito paciente que vem indicação também de odontologia por causa do bruxismo. Porque existem vamos dizer assim, contrapontos em relação à placa. E o maior deles, eu vou dizer, é que a placa prejudica os dentes, porque movimenta os dentes. Pode acontecer, mas se ela for mal feita. Aliás, tudo, né? Tudo que tem uma indicação, você faz errado, dá problema. Então, mal feita como? Ela tem que ser rígida. Tem que ser de acrílico. Tem alguns... eu lembro que tem outro paciente que ele tinha feito uma que era meio um silicone duro, mas tipo uma borracha. O que aconteceu com ele? Ele movimentou os dentes todinho. Ele usou durante 1 ano e aquela placa agiu como se fosse um aparelho ortodôntico nele e ele fez a chamada mordida aberta, ou seja, os dentes na frente abriram e ficaram assim, ó, toda aberta aqui na frente, porque aquele aparelho danificou isso daí. E também tem que fazer os controles, depois que você estabilizou o paciente, chamá-lo a cada 6 meses, né, e ver. Em geral, eles não vêm, né?
Ele só vem quando quebra, aí você conserta. Vou fazer uma pergunta bem técnica para você, que é até uma dúvida minha como profissional, tá, Max? Você falou que o paciente que apresenta bruxismo, apertamento, a placa de ronco pode ajudar. Pode ajudar. Mas aí, como essa placa que você utiliza para o ronco, ela é uma placa fixa, ela não tem movimentação. Hoje eu tenho feito uma que ela tem um movimento lateral. Ah, tá. Então, porque o princípio da placa do bruxismo, né, é você fazer o bruxismo. Porque o bruxismo é fisiológico, você tem que ranger. E aí você travando esse movimento é prejudicial. Isso. Né? E tem muitos casos que mesmo que o paciente não tenha bruxismo, o fato de ele estar travado, isso gera muito incômodo. E aí você ter hoje eu faço uma placa diferente dessa, pelo sistema digital, inclusive, né? Que é muito mais ágil, um laboratório lá de São Paulo que faz para mim. E ela permite o paciente fazer ligeiros movimentos laterais. Isso, o feedback que eu tenho dos pacientes é que eles ficam muito mais confortáveis em relação a isso. E ela vai funcionar assim como o bruxismo, porque tem que ter esses movimentos laterais, né? É assim, né, Marcelo? Vamos acompanhar os pacientes, né? Então, teoricamente. Então tem tudo para se comportar tal como uma placa. Mas o paciente que tem um bruxismo, talvez, eu não lembro de um caso assim, mas eu não posso dizer que ela vai substituir a placa do bruxismo. Isso não se poderia dizer. Mas poderia dizer que ela ajuda, e em muitos casos substitui. Entendeu? Eu ia sacanear E ao mesmo tempo... Não, é porque... Eu disse assim, mas você tá dormindo, aí tá lá no amor, Magnólia chega, aí ela vai tirar a primeira placa, tu lembra de tirar a placa? Então depende da fase a placa. da sua vida. Você chega amor, vem a capa. Não, depende da fase da sua vida. Que nem eu tenho uma experiência com ronco traumatizante. Comigo que não é. Não foi com você. Um grandíssimo amigo meu. Né? Até o irmão dele, por coincidência, mora aqui em Belém, é um urologista. E ou você dormia antes dele, ou quando ele acordasse. E a gente, enfim, participou de uma fase da vida, a gente dormia tudo junto, coisa e tal. Potencializado pela bebida, cara, era uma turbina de Boeing dentro porque do relaxa quarto. mais ainda, né? É um negócio... Ela relaxa, aí o negócio fica... Não, era um negócio assim, muito. E ele fez vários tratamentos. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Inclusive operou aqui a abertura aqui da garganta, coisa e tal. Mesmo assim, ele não resolveu. Não sei hoje se ele fez outros tratamentos, isso daí se desenvolveu muito, né? Esses tratamentos, como você tem falado. E ele não usava, não sei se não existia essa placa, ou depois, em algum momento, ele começou a usar essa placa, coisa e tal. Quando a pessoa utiliza-se desses diagnósticos e tratamentos, ele zera esse ronco e essa apneia, ou ele controla? Existe uma diminuição muito, muito importante, mas ele ainda fica com o ronco, fica com a apneia. Todo aparelho, no caso a placa, é igual óculos. Você tirou, não enxerga. Colocou, funciona. Então ele só vai funcionar com ela em posição. Ela não cria, infelizmente, uma situação de reforço da estrutura muscular, porque está usando, e aí fica... Não, isso não existe, infelizmente. E também outro dado não interessante é que, ao longo da idade, tudo isso vai piorar. Então, uma placa que funciona hoje bem, ela pode não funcionar daqui a 10 anos. Por quê? Porque ela vai ter o limite. Porque qual é o limite dessas placas? É a capacidade que ela tem de projeção da mandíbula. Tanto é que ela tem aqui um dispositivo, não sei se dá para as pessoas verem, que é um dispositivo que você faz a chamada titulação. O que é a titulação? Eu engato aqui um dispositivo, vou girando e isso vai indo para frente. Só que isso tem um limite funcional da pessoa. Não dá para... né? Então, por isso que tem que ser dentista para fazer. Você vai controlando. Às vezes você faz um pouquinho, o paciente usa, aí dorme. Doutor Max, olha, doeu muito, não consegui. Aí eu volto na posição. Aí ele fica uma semana. E agora, ficou melhor? Aí eu aumento mais um pouquinho. Até chegar próximo do limite, que a gente vê através de medições, com reguinhas de projeção máxima, que ele vai com a sua protrusiva, né, protrusão máxima. E aí você tem um limite, que em geral é 20% do que ele máximo pode fazer. Então, por exemplo, se ele excursiona, se ele vai para frente 10, eu só posso chegar até 8. E aí eu começo com quanto? Eu começo com 3.
Aí toda semana eu aumento 1 milímetro, um pouquinho, vou aumentando. Aí se ele, eu posso chegar até 8, mas se ele, com 4, ele parou de roncar, eu paro de ir para frente. Entendi. Por quê? Porque é uma reserva técnica para a vida. Entendeu? Porque pode ser que, isso acontece, eu parei em 4, aí vai usando, daqui a uns 2, 3 anos, como eu já faço isso há uns 15, 20 anos, acho que mais ou menos, então eu tenho pacientes controlados ao longo de tudo, porque esses pacientes não te largam, entendeu? Porque depois que ele pega isso daqui... Não, ou perde o casamento. Não, é uma coisa... Inclusive tem paciente que, doutor Marcos, faz outra, eu tenho que ter o outro, porque só de eu pensar... É igual óculos, né, Marcelo? Tu não pode ter só um óculos, porque tu tem que ter 2. Por quê? Porque se isso aqui quebrar... Eu tô em cada lugar, porque eu cheguei na fase que eu não consigo mais nem comer se eu não tiver com óculos. Pois é, eu tenho que ter. Quem te viu, boleto, né? Não, o Max me conheceu... Todas missas, Max me conheceu o TED. Eu era um pastor em missa. O Max conhece a história. É verdade. Eu sei que você quer perguntar pra ele das missas. Né? Eu fui um pastor de missa, praticamente. Fiquei na fase da derrocada. Mas não tem cura, né, Max? É um tratamento não tem. que é controlado, né? Existem fisioterapias, né, específicas para ronco, né, que através de alguns movimentos você dá um reforço nas estruturas para melhorar aquela patência toda. Mas dizer que cura é muito difícil. Isso porque o resto da vida, né? É uma questão que a pessoa tem que assumir, né? Aceite sua velhice. Aceitar. É igual, voltando ao exemplo, óculos. Você quer enxergar? Bota o óculos. Entendeu? Tem cirurgias? Tem, mas são limites. Né? Essa analogia é boa, porque às vezes, até para você enxergar melhor, tem algumas cirurgias que são boas, mas outras não. Entendeu? Presbiopia, por exemplo, enxergar perto, não tem ainda cirurgias que vão fazer isso, né? E prometer também... Infelizmente, eu vi isso daí já no consultório. Né? O paciente se submeteu a uma cirurgia ortognática achando que vai terminar o ronco. Pois é. E não terminou. Porque não vai terminar. Isso tem que ser muito bem explicado, bem conversado, o paciente, porque você não pode vender uma ideia que você não sabe. Na odontologia, nas ciências, né, que envolvem, que não são absolutamente matemáticas, até nas matemáticas, às vezes, né? Às vezes, até na matemática, às vezes escorre assim um zerinho para cá, um zerinho para lá. Não dá para a gente falar que aquilo vai ser daquela forma. Você tem, que eu falo para o paciente, olha, tem a nossa casuística é essa. É assim, você vai fazer implante, vai perder implante? Não, pode perder, mas a nossa casuística é bem pequenas e expor de uma forma clara. Eu estava falando agora, antes... O programa de vocês é maravilhoso, uma das coisas fantásticas é que vocês trabalham com verdade. Vocês falam a verdade. Quem vê o programa de vocês enxerga a verdade. E todo mundo quer a verdade. As pessoas não aguentam mais fakes de coisas, de trejeito, de subliminares, com agendas, né, que querem incutir com você, os vieses. Então o cara quer saber a verdade. O paciente também. Você fala assim, olha, isso aqui pode. Ortognática. Tem grande chance. Então, agora, vai curar, vai zerar? Eu digo logo que não. Por quê? Porque a idade segue. Você está fazendo isso com 40 anos, expectativa de vida 80, daqui a 20 anos, pode ser que, mesmo você aumentando o espaço para a língua estava lá para trás, foi para frente, mas tudo lá para trás vai ficar mais flácido e, de repente, você pode voltar a ter novamente isso daí. Então, a orientação realmente procure o profissional, procure o profissional. E pelo menos pesquise, né, sobre o seu profissional, Isso. Porque saber essa indicação de mané não, como tudo. Né, como tudo. A gente já sabe. Complicado. Essa é a desvantagem da tecnologia hoje que eu vejo. Pessoas seguindo pessoas que não têm... Porque hoje todo mundo é coach, todo mundo hoje é professor. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. E não tem, é engraçado que não tem derrota para esse pessoal, né? Não tem derrota. Ninguém fala assim, olha, hoje eu fiz um caso que deu errado, porque isso. É tudo sucesso. Não, eu estou fotografando um que, sem sacanagem, deve fazer uns 15 anos que aconteceu uma coisa parecida comigo, que foi uma necrose de um tecido gengival conjuntivo. E eu faço isso quase que toda semana, que no Armando toda semana faz coisa e tal. E nesse caso não era, também não tinha a menor
assim, na minha cabeça, ideia de ter, e eu tive uma necrose tecidual. Sim. Né? Então, estou fotografando para depois mostrar lá no Instagram, enfim, deixar dentro dos meus casos de complicações, coisa e tal, que eu tenho uma aula só de complicações, de como resolver, né? E então acontece o erro. E só que a gente vive hoje num mundo tecnológico de redes sociais, que eu brinco com a Silvia, que é o Instagramlândia. O Instagramlândia. Né? Que você só mostra os melhores, casos lindos, maravilhosos. E a gente sabe que a gente tem problemas, né? Então eu sempre brinco pra você. E vamos fazer essa venda aí, mulher. Amo, marido. Tu vieste com força agora, não foi? Eu sempre venho com força, não é que essa história, tu não. já foi bom, já foi bom. Diz a lenda que era o bola, boleta, bolinha, terror da menininha, mas não chegou ainda, mas tudo bem. Meu querido, amigo Zúñiga, você me chama de boleta. Boletinha. Zúñiga, próximo eu quero te senhor aqui. Pô, mas o Zúñiga tá que nem a tartaruga, só dentro do casco, né? Vamos tirar ele lá Vamos tirar ele lá da caverna. Vamos falar dos nossos patrocinadores, marido, de hoje? Senhora. Né? Vamos começar puxando o saco dos nossos convidados que estão até aqui assistindo nossa gravação hoje. Então puxa o saco dos nossos convidados. Nós temos como patrocinador a Vox2U Marizal, que é a maior rede da América Latina de cursos de oratória. É importante oratória, Max? Nossa, tudo. A gente aprendeu no mestrado, né? Nossa, isso aí é tudo. Comunicação, entregar a informação correta. Hoje mais do que nunca, né? Nossa, é terrível isso. E aí eles têm várias técnicas, uma metodologia bem legal, já consagrada. E estão nos presenteando hoje com a presença deles aí. Perfeito. Nós temos a Box Brasil Play. Box Brasil Play, que eu estava até explicando para o Max estava perguntando para a gente aqui, que é uma plataforma né, de TV paga, que a gente está com o nosso podcast lá, eles têm vários programas. Nosso primeiro podcast que está lá. Primeiro podcast deles, dentro, porque eles têm vários produtos dentro, né? Filmes, documentários, tudo nacional, e a gente é o podcast lá deles. E eles são da onde, marido? Eles são de Porto Alegre. Olha só, e vamos falar lá de Bauru, lá. Quem é que tá vindo lá de Bauru? Nós temos a construtora Crocom, que está desde o começo com a gente aqui, que é de construção, né? Do ramo de construção, é uma construtora incorporadora. FF mais G também? FF mais G também na região de Bauru. Que cuida das marcas, desenvolve marcas. Boletinha a nossa sucesso, né, Boletinha? Não, a nossa agência de publicidade lá nos ajuda a fechar alguns acordos, parcerias. Marido não está mais nu, está vestido. Olha que maravilha. Quem está vestindo meu maridinho. Eu sou praticamente assim, tipo Neymar e Zé Nike. Permutinha. Entendeu? É o Zé Permutinha. Zé Permutinha. Nós estamos com a Elos, daqui do Shopping Boulevard, que está nos ajudando também com a parceria, o patrocínio. Você de... Clube Morena Rosa. Para mim é Morena Rosa, né? A marca Morena Rosa. Clube Morena Rosa também, num grande shopping da capital, né? Isso. Porque eu também não vou ficar lançando esse shopping, mas a gente pode lançar o nosso patrocinador, porque é referência, loja, né? referência. Quem sabe um dia. Enfim, temos também a Copenhague. Copenhague, porque no cafezinho com o casal não podia ter, que ter café. Lógico. O que seria uma marca de café premium? Copenhague. Né? Certeza. Então agora que está na época aí de Natal, vai comprar seu panetone lá, vários... muito bacana, né? Vários docinhos para o diabético explodir lá. Nós temos a Alure Acessórios de Luxo, que está aqui, né? Também trazendo toda sempre essa produção uma surpresa. Desde o início também com a gente. A Alure também está aí nessa parceria, muito bacana. Obrigada, Ana Paula. Mundo Criativo, que está com as nossas canecas aí estilizadas. Nossos mimos, nossas canecas personalizadas. Convidados. Suíte by Bebel Lima também, ó, Bebelzinha. Obrigado, Bebel. Muito sempre maravilhoso. Nos ajudando. Inclusive, a Bebel doces. Nos ajuda você que está querendo fazer um evento. Ela tem um espaço muito legal, a gente já está fazendo alguns eventos lá. Perfeito. Realmente tem um espaço bem bacana lá. Nós temos a MS Educação também, Maria. MS Educação, que é a produtora e a que que produz esse podcast aqui e produz conteúdo digital. E falando de comida saudável, temos a Santé. A Santé. Até chegou o nosso almocinho aí já. Isso. E a Santé realmente está nos apoiando também, né, aqui no podcast. Se você quer fazer parte também como patrocinador, né, do Cafezinho com Casal, sinta-se à vontade. Nós vamos amar. Você pode ligar para o 091, que estamos falando de Belém do Pará, 98805-6604. Silvia, não quero te mandar um WhatsApp, nem quero te ligar. Você pode mandar, bebê, um e-mail para mim, que eu estou aqui com todo amor para te dar. cafezinho com o casal @gmail.com. Silvia, não quero te mandar e-mail.
qualquer plataforma das redes sociais também vamos responder. Fiquem Facebook, Instagram, Twitter, Fiquem TikTok. atentos, porque sempre a gente tem os QR Codes aí, sempre tem uma promoção, né, dos nossos patrocinadores. Inscreva pra gente no canal, porque daí vocês sabem, é aquela ladainha de sempre, ajuda a gente, ajuda realmente a manter o canal aberto. Se você não quer ver o canal do YouTube, também estamos em todas as plataformas de áudio. Isso. Escuta aí o seu podcast, vai malhar, vai dar aquela caminhada e você tá se informando também, né? Não quer assistir, vai te catar. Ele é ranzinza, mas eu gosto desse ranzinza. Não, o que é bacana, que ele Ari? estava comentando até com o Max e comentando com os outros convidados, que foi a tônica da semana, né? Foi essa mídia democrática que surgiu e que difícil de parar, né? Que está derrubando muitos paradigmas. Alguns né? dizem que é a nova rádio da atualidade, né? Só que é uma nova rádio da atualidade com um jeito e uma forma diferente. Não, com Aonde, liberdade. você com traz, liberdade. calma, Faustão, tô chegando lá. E aí é com essa liberdade que você vai trazendo, né? Onde você vai trazer vários temas, você fica mais solto, diferente de Não, TV porque, ou algo não, do porque gênero, né? eu acredito, conversando com o Max isso daí, como você não tem uma empresa, certo? Como você não tem sócios, né? Como você não tem Eu sou teu sócio. uma força, não, mas sócio no sentido assim, não é uma empresa que tem acionista, que precisa dar lucro, coisa e tal. Você não tem uma pressão de setores que têm interesse por determinados assuntos, e aí a pessoa tem mais, que nem eu falei pra você, mais liberdade nos temas Sabe que eu de fiz vários ele, canais. né, Max? Foi, né? Não, fez É. mesmo. Porque esse rapaz, ele agora Tá ele é bem Marcelo lapidado, né? Tá bem Vasconcelos. Não tá lapidado, não tá? Tá Polido, vendo? as arestas, né? Foram polidas. Depois Nem todas as arestas. Depois daqueles Deixa só uma pontinha, né? amigo? Depois daqueles estentes, deu uma mudada nesse rapaz, sempre a né? cobra ela tem o instinto de te morder. Então o instinto tá aqui, às vezes eu deixo ele quietinho, né? Às vezes eu ponho uma venda nele, falo, não fica olhando essas coisas, papai tá aqui, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. O problema é quando uma cobra encontra a outra, né? Você é minhoca. Você é minhoca, marido. tá? Vou marcar uma consulta com o Max pra te levar lá pra resolver esse teu ronco. Com Putz, certeza. mas não, primeiro que eu sou cliente dele. Isso. Não, mas tu vai ter que resolver Você, esse ronco. a Lala, nós somos clientes dele. É. Segundo que, entendeu? Eu não preciso. Precisa, mas dá Eu não tenho apneia, eu não ronco, você Eu vou entendeu? gravar. Meu sono é cristalino. Meu sono é... Amigo, tu Não, mente bem pra não, caramba. a única coisa que eu sempre, uma característica minha, eu durmo tarde. Só Max, isso. eu vou gravar ele. Pode gravar. Max, eu adorei sua participação no cafezinho. Obrigado. Eu também Quero amei. já estender o convite. Será que a Magnólia vem? Vem. Vem? Com Mas certeza. Max, vamos conversar o que ela faz. Já calma que a gente resolve na hora, Max. Não, porque ela é uma professora universitária, ama a Max. Só que a gente não sabe o que ela faz. Parece tem um primo meu que eu não sei o que ele faz. Ligou Ele- o boboi. Não. Ele é de gay. Ô, Não, é que a atividade da pessoa, às vezes é até difícil de você explicar, entendeu? Ele trabalha, eu sei que no setor de ele é tecnologia, musicista. dentro de uma grande multinacional. Olha, até se Perdão. engatou. Engasguei. E ele mora hoje nos Estados Unidos, mas eu não sei o que ele faz. Ele me explicou já várias vezes, todos os natais eu pergunto isso pra ele, principalmente quando eu tô já com o É porque Papai tu Noel. tá- Eu já tô com o Papai Noel já, entendeu? Aí eu não consigo entender o que ele faz. A minha É porque cabeça. tu já não- saiu do corpo na hora que tu pergunta pra ele. Não. Isso é pré-ronco. Tá Pré-apneia. vendo, Max? É pré-apneia Tá vendo? alcoólica. Não, mas tudo que o Max falou, quando a pessoa tá muito cansada, aí Agora pronto, relaxa ele com vai a usar bebida. essas justificativas, Max. Vai em entendeu? casa. Exatamente. Vai não. É. Vai Mas não. é isso, Vai não, é vou isso. marcar. Acho que Obrigada, viu, Max? Obrigado. E pra te encontrar, Max, como que eu faço? Eu sei que você Não, tá tem na o Instagram, universidade. Max Pinto da Costa, né? Meu Instagram lá. É uma A das pessoa melhores. consegue marcar, então, consulta contigo lá pelo tem os Instagram. contatos, tudinho. Entendeu? Pode ir lá, vai ser Aí um pode pra prazer. resolver o ronco. Isso. Pode fazer. Quer ser aluno dele, vai pro Enem, pra entrar na Federal. Que o Max... tem previsão de aposentadoria, Max? É uma coisa que você nem pensa Não, na sua vida. Isso é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu adoro ir para a universidade. Adoro. Para mim é um passeio, é onde eu oxigeno, aquela garotada lá, eu amo.
Entendeu? Onde eu não tenho preguiça para ir lá, entendeu? Eu tenho vontade. Então, se aposentar, eu vou perder isso, né? Então, eu falei isso na minha defesa de titular. Tem que tomar muito cuidado com essas decisões, né? Vou me aposentar, porque de repente você tinha uma coisa que você gostava, fazia parte da tua vida e você não tem mais por uma pura escolha, né? Eu pretendo ficar lá, entendeu? Acho que mais tempo. Aí aposentadoria é uma coisa que eu não penso ainda assim. Eu queria coçar meu saco. Max, vai longe. Eu queria assim ganhar uma bolada na loteria e ficar coçando o saco. Mas... Marido, é porque tu vieste nessa vida com um projeto, mas o pai lá de cima disse, calma, tigre. Não, que o Max é meu mentor que eu não ouço, velho. Eu sou um filho da puta. O Max, ele começou um processo de viver a vida há 15 anos atrás. Então ele aprendeu a falar não a várias coisas. Isso. Ele tem uma rotina de prazeres, como tênis, como as viagens que ele faz de moto. O Alfredo falou, né, na palestra. Exatamente. Ele criou uma... Isso é importante. Né? Válvulas de escape de prazeres na vida dele. Liberdade financeira. Cara, tanta coisa que eu podia ter aprendido com esse cara. Mas tu é burro mesmo. Não, eu sou uma anta. Burro. Tá vendo? E eu algumas coisas eu faço. Ou tento fazer, mas tem coisas que eu ainda não consegui. Mas não é também minha culpa também, não. Não é tua culpa? É culpa de quem? Da Marlene? Não é minha culpa. Não é culpa da Marlene? Não. Não Até vou passamos botar culpa perto da casa dele em Mosqueira aquele dia. Lembra? Foi. É culpa de quem, então? Não, de mim mesmo. Tu é filho de uma égua mesmo. Não. Capacidade de mudança e às vezes a mudança ela não. Você Pois não eu acho que consegue eu vou mudar. mudar de mentor. Eu vou sair de ti, eu vou lá pro Max. Porque eu Aprender aprendo, muita coisa. Eu aprendo Principalmente bem. não fazer dívida, viu? Eu aprendo bem. Eu aprendo bem. Olha quem fala. Né? Olha, a Vânia já foi embora. Era pra ter pego essa contigo, né, marido? Compatibilidade financeira. Exatamente. Exatamente. Eu vou aprender com o Max. Obrigado, Max. Obrigado. Beijão pra Max. todo mundo. Parabéns pelo Dá um programa, beijo. maravilhoso. Dá um beijo na Magnólia, viu? Com certeza. Isso aqui é Gosto só um muito. sucesso. Espero vê-los cada vez com mais sucesso, chegando aos píncaros aí, rede nacional, o mundo é de vocês aí. Nossa, Se tudo Deus bem. quiser, Tá se certo? Deus quiser, se Deus Que quiser. assim seja. Né? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, os próximos episódios que tá show de bola, tá bem bacana, bem legal. Beijo! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, um beijo.